Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos ver sobre os comandos de saída, tá? Todo programa ele vai seguir, né, esse fluxo. Ele vai receber informações de entrada, ele vai fazer o processamento dessas informações, né, de acordo com a finalidade daquele programa, e aí ele vai exibir de alguma forma, né, um resultado, uma saída, tá? Nós vamos começar aprendendo aqui de trás para frente. A gente vai começar pela saída. Por quê? Porque ela é mais simples, tá? E aí, depois nas próximas videoaulas, nós vamos adicionando essas outras etapas do fluxo normal, né, do fluxo padrão de um algoritmo, tá? Então, focando-se em saída, qual que é a forma mais simples de um programa exibir um resultado, né? Existem várias. Dependendo do programa, ele vai exibir um resultado no formato de uma imagem, né? Alguma coisa mais gráfica, ou no formato de um som, né? Mas a forma mais simples e que a gente vai utilizar agora é por meio da exibição de uma mensagem textual, tá? Uma mensagem de texto mesmo. No JavaScript, nós temos três comandos, três formas, né, de exibir é, mensagens textuais, tá? A que a gente já acabou utilizando, né, algumas vezes, que é o console.log, que vai apresentar aqui. Nós também temos como exibir aqui na página HTML, tá? E existe uma outra forma. Vamos começando aqui pelo console.log, que é mais simples, e mais ao final a gente vê as outras formas. Bom, todo comando, pessoal, segue esse formato. Ele vai ter o nome, né? Então, o nome da função. Às vezes eu falo comando agora no início para vocês que estão iniciando, né, vocês entenderem que é um comando, é uma ordem para o computador fazer alguma coisa, né? Mas na linguagem de programação a gente chama isso de função, tá? Então vou tentar chamar de função de agora para frente. Então, toda função ela vai ter um nome, ela vai abrir e fechar parênteses, tá? Então é obrigatório você abrir e fechar parênteses. E a grande maioria das funções vai ter aqui algum argumento que você precisa passar para ele poder executar, tá? Existem funções que não exigem argumentos, mas são exceções, tá? Via de regra, você vai ter que passar alguma informação. Então, veja, aqui, ó, o console.log não serve para exibir uma mensagem no console do navegador. Então, se ele serve para isso, você precisa dizer para ele o que ele deve exibir, tá bom? Bom, e o que nós podemos colocar aqui dentro? Nós podemos colocar uma variável, que é algo que aqui nas videoaulas nós ainda não vimos, tá? Ou nós podemos colocar um valor literal. O valor literal é um valor fixo que vai ficar ali no código e toda vez que eu executar ele vai acabar exibindo aquele valor exato, tá? É, vamos lá. Ahn, esses valores literais, né, existem algumas alternativas. Eu vou trabalhar nessa videoaula com duas, né? Eu posso colocar aqui um número, tá? E quando eu uso um número, eu só digito ele aqui e o JavaScript vai entender que isso aqui é uma informação, tá? Um valor numérico. E aí se eu executo, tá? Ele exibe aqui no console, tá bom? Então, o valor literal 10, tranquilo, né? Agora, é, se eu coloco aqui um texto, eu quero colocar uma frase, quero colocar aqui em inglês, né? Hello World, que é o Olá Mundo, né? É meio que um costume, né? Toda vez que a pessoa está aprendendo uma linguagem de programação nova, a primeira coisa que ela faz é pedir para o algoritmo exibir a mensagem Hello World, tá bom? É, beleza. Então vamos colocar aqui, ó, Hello World. Ainda quero colocar uma exclamação para ficar mais, né, mais dramático. Veja, tudo certo, né? Eu tenho o nome da minha função, eu tenho abre parênteses e no final aqui fecha parênteses, e eu tenho aqui o meu argumento aqui dentro, né? A informação que eu quero que ele exiba. Então vamos lá, run, e tivemos um problema, tá? Pessoal, sempre que vocês tiverem uma mensagem de erro,
não desistam do código. Tenta entender essa mensagem. Se você não conseguir entender, né, se o seu conhecimento de inglês ele é mais limitado, copia esse daqui, joga lá no Google Tradutor, tá? Mas tenta prestar atenção no que ele está dizendo aqui, à medida do possível. E quando você pedir para o Google Tradutor fazer a tradução, já tenta, aproveita para aprender essas palavrinhas, tá? Mas enfim, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que falhou para executar, né, a escrita, né, write. E aí a gente pode observar aqui no final. Olha só, linha 6, coluna 14. Vamos focar aqui na questão da linha 6. Então, o problema aconteceu nessa linha mesmo, gente. E aí, se a gente pegar e focar aqui na linha 14, na coluna 14, né? Coluna, pessoal, é a questão de qual caractere aqui dentro da linha. Então, veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, veja. Quando ele leu aqui a letra H, ele não entendeu e deu erro. Por quê? Sempre que a gente coloca algo no nosso código que começa com uma letra, o JavaScript ele vai entender que isso daqui é uma variável ou um comando, uma função, uma palavra reservada. Enfim, ele vai entender como se fosse algo que ele precisa interpretar, tá? Ele precisa entender o que é esse hello. E aqui no caso, isso daqui não é variável, não é função, é só um texto que eu quero exibir, tá? Então, sempre que eu tiver um valor literal, um valor que é em formato textual, uma mensagem, um nome, tá? Eu preciso colocar isso entre aspas, tá? Por quê? Quando o JavaScript chegar aqui, ele vê que abriu essas aspas, ele vai entender, opa, aqui eu tenho um valor textual, tá? Um valor, né? Uma mensagem textual, e eu não vou tentar interpretar o que está aqui dentro. Eu sei que isso daqui é um valor que tem alguma importância para o programador e para o usuário. Mas para o código isso daqui não tem significado, tá? Então ele viu que começou aqui, ó, abriu aspas, então começou um texto. E ele vai ignorar até ele encontrar as próximas aspas, que é quando o nosso texto fecha, tá? Então aqui nós temos um valor literal em formato de texto, tá? Que a gente chama isso de string, tá bom? Mas isso a gente vai ter uma videoaula específica para falar sobre tipos de valores e variáveis, tá bom? Executando, e veja só, quando a gente coloca as aspas, funciona perfeitamente, tá bom? Bom, então lembre-se, valores literais, você pode colocar ou número, aí não precisa de aspas, ou texto, e aí precisa de aspas, tá? E aí, pessoal, nós temos então três formas diferentes de exibir valores textuais aqui no JavaScript. A mais básica é o console.log. Nós também temos o document.write, só que esse daqui ele não vai escrever no console, ele vai escrever no documento HTML, digamos, né? Na própria página web. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, hello web. E onde é que isso vai aparecer então? Vamos lá, run, e aparece aqui, né? Esse comando, pessoal, ele só vai funcionar aqui no ambiente de navegador, tá? Se a gente tentar rodar ele lá no VS Code, daquela forma que eu expliquei com vocês, usando o Node, né? Lá não existe HTML, não existe uma página web, né? Então, esse comando não vai funcionar lá, tudo bem? Bom, e qual que é o terceiro? Nós temos mais uma forma de exibir mensagens textuais. Também só funciona no ambiente de navegador. É o alert, tá? O alert, como que ele vai fazer, então? Vamos colocar aqui, ó, hello, ou vamos colocar diferente, alert road, tá? É, executei, tá? E o alert, pessoal, ele aparece nessa caixinha aqui, tá? E o código, ele fica pausado, ele só vai dar sequência quando a gente clicar em OK, tá bom?
Então, esses dois aqui só funcionam em ambiente de navegador. Por isso que o console.log ele acaba sendo mais utilizado, porque ele funciona em qualquer lugar, ele é mais simples, ele não pausa o seu código. O alert, veja, se eu tiver aqui alguma coisa para acontecer depois, vamos colocar um outro alert. Outro alert. Eu executo, esse outro só vai ser executado depois que eu clicar OK, tá? Então, se o seu código tiver vários alerts, ele vai começar a ficar meio chato, você tem que ficar dando OK toda vez que você executa. Mas é uma opção, dependendo do que você está fazendo, você pode usar o alert, tá bom? É, Então, via de regra, a gente vai utilizar mesmo o console.log para a questão da saída, né? É, Aí, pessoal, para a gente já aproveitar aqui e aprender um pouquinho mais sobre o que a gente pode fazer com strings, né? Quando eu quero escrever uma mensagem debaixo da outra, tem duas opções. Ou eu uso dois consoles.log, tá? Então, eu gosto de deixar esses espaços aqui às vezes, pessoal, quando estou ensinando, mas não é obrigatório, tá? Ele nem faz diferença. É, Então vamos colocar aqui uma outra mensagem. Estou sem criatividade, então outro Hello World, tá? Vai funcionar? Vai funcionar, tá? Então foram dois comandos, tá? E ele exibiu ambos aqui. Teria como escrever duas linhas por meio de apenas um console.log? Sim, teria. Como que seria isso então? Tá? É, eu poderia, será, dar um enter aqui, ó. Pá, enter. E colocar aqui, ó, a outra mensagem. Já perceberam que a ferramenta aqui, ela já começou a causar problema, né? Olha só. Ela não gostou disso que eu fiz. E se eu tentar executar? Veja só. Tivemos, né, essa mensagem de erro. Ou seja, eu dar um enter aqui no código e transformar isso em duas linhas, acaba quebrando meu console.log. Veja, toda função ela tem que abrir, né? E é, assim, quando você abre um texto, né, esse texto ele tem que finalizar dentro da mesma linha, tá? Eu não posso ter um texto assim que ele começa numa linha e termina em outra, tá? Então, vamos tirar esse enter. E eu tenho uma forma de falar para o console que é para ele quebrar uma linha bem aqui, ó. Então é para ele escrever isso aqui numa linha, ir para a linha de baixo e aí ele escrever essa mensagem aqui, o resto do texto. Qual que é essa forma? É por meio de um barra N, tá? Então, vocês perceberam que a cor ficou diferente, que ele já reconhece que isso daqui é um caractere, né, que tem uma finalidade especial, tá? Então, barra invertida, é a barrinha que fica do lado do Z no teclado, N. Vamos ver? Executei. E não sei se vocês repararam, né? Mas antes, quando eu tinha colocado dois consoles.log, essa linha preta aqui, ó, tinha aparecido duas vezes, né? Porque cada console.log vai aparecer uma linha preta aqui dividindo, tá? Essa linha mais escura. Agora aqui, ó, ficou dentro de um mesmo console.log, só que em duas linhas, tá bom? Na mesma lógica, existe também o console.t, que é para você dar um tab, né? Um espaçamento a mais, ó. Tá? Não é um espaço normal, ele é uma tabulação, tá? E existem vários nesse mesmo sentido, tá? A ideia aqui não é ver todos. O mais importante que a gente acaba usando mais é o barra N e às vezes o barra T, tá bom? Agora, importante. E se eu quisesse escrever uma aspa aqui dentro? Por exemplo, é, João disse bom dia e entrou na sala. Vocês conseguem perceber um pequeno problema, nessa string, nesse texto? Veja,
eu tenho aqui a string iniciando. Aí, chegou aqui, a minha string fechou. Sendo que, na verdade, eu queria dizer que o João disse bom dia. Eu queria dizer que essa daqui foi a mensagem do João. Só que, né, o JavaScript não entendeu dessa forma. Ele entendeu que a string fechou aqui. Tá? Aqui eu tenho uma string, aqui eu tenho outra. E isso daqui ele vai acabar tentando interpretar. Vai dar aquele erro que a gente já viu, né? Olha lá. Aquela mesma mensagem de erro. Então, como que eu faço para eu colocar aspas dentro de um texto? Eu tenho, ó, eu tenho a solução mais preguiçosa, que seria colocar aspas simples, tá? Aí aspas simples não vai ter esse comportamento de quebrar. Ah, mas se eu quisesse colocar aspas duplas necessariamente, tá? Existe uma forma sim. Na verdade, mais de uma, né? Vamos começar pela mais simples. Eu poderia colocar a minha string entre aspas simples, tá? Normalmente a gente usa aspas duplas, mas é permitido colocar entre aspas simples. Se eu comecei a minha string com aspas simples, ela só pode fechar com aspas simples, ela não pode fechar com aspas duplas. Então, nesse caso, eu poderia colocar aspas duplas aqui, tá? Porque a minha string começou com aspas simples, o JavaScript vai ignorar tudo até encontrar uma aspas simples aqui na outra ponta, tá? E aí, funcionou, beleza? Agora, pessoal, eu vou passar um exercício para vocês, tá? Eu já fiz o meu. Eu quero que vocês tentem usar três consoles.log para escrever o seu nome usando vários caracteres diferentes do teclado, tá? Eu já fiz o meu, vou colocar aqui para vocês verem. Qual que é a ideia? Tá? Eu não lembro se nas turmas tem alguém chamado Lucas. Espero que não. Ah, mas a ideia é algo assim. Eu quero que você tente fazer o seu nome usando três consoles.log. E aí você vai misturar caracteres diferentes aí do teclado para formar aí, né, visualmente o seu nome. Apesar de que o JavaScript aqui, se a gente ler linha por linha, não tem nada a ver, né? Olha só. A gente lê essas linhas de forma isolada, não tem nada a ver. Só que aí visualmente vai formar, aqui no caso, isso daqui forma o meu nome. Deixa eu executar para ver se isso funciona. Funcionou? Quase, né? A gente teve um pequeno problema. E eu adoro problemas, porque problemas são situações onde eu tenho a oportunidade de explicar alguma coisa. É, Vocês perceberam que aqui, ó, a perna aqui do A, a perna direita do A, não apareceu? Vamos dar uma observada aqui de perto. Essa barra aqui apareceu, né? Perna direita aqui apareceu normal. Perna esquerda, perdão. Mas a direita não apareceu. Onde foi que a gente já usou aqui nessa videoaula é essa barra invertida? Não foi lá no barra N que eu expliquei para vocês, que é usado para quebrar a linha? Pois bem, sempre que a gente coloca uma barra invertida, o JavaScript vai entender que eu estou querendo colocar alguma coisa, algum caractere especial ali no meio, tá? E aqui não era o caso. Eu queria realmente imprimir que ele mostrasse essa barra aqui normal, tá? Mas ele entendeu que aqui eu estava querendo exibir um caractere especial. E aí, ficou assim, tá? Então, pessoal, quando eu quero exibir uma barra invertida, eu preciso colocar duas, tá? Porque aí ele vai. Uma barra vai fazer ele ignorar a outra. Enfim, e aí essas barras aparecem. A mesma coisa eu poderia ter feito com as aspas lá, do Hello World. Veja, console.log, João disse, bom dia, e entrou na sala. Eu posso fazer o JavaScript entender essa aspa como se fosse apenas uma string comum, colocando
uma barra invertida aqui e aqui, tá? Então, sempre que eu coloco essa barra invertida, ele vai entender que esse caractere seguir é um caractere convencional. E aí ele não precisa fazer nada de especial, tá? Dependendo, né, se for aspas. Se for um N, se for um T, aí o comportamento é mais específico, tá? Então é a mesma lógica do que eu usei aqui. Então, se você, na hora que você for fazer esse exercício, tentar montar o seu nome, algum caractere não aparecer, você já tenta colocar uma barra invertida antes dele, tá? E aí, você tem aí o seu nome. Então, eu vou deixar isso como exercício para vocês fazerem. Fazer o seu nome nesse formato, usando aí tudo que você conseguir do teclado. E aí eu quero que vocês enviem o código aqui no Moodle. E depois, né, e além disso, transpassem isso, né, transcrevam isso para o caderno. Beleza? Então, até a próxima videoaula.